Eu matei o meu irmão com as minhas próprias mãos, não com uma faca, mas com palavras que o corroeram por dentro até ele implorar pela misericórdia que nunca lhe dei. A minha mãe, que me amamentou com o mesmo leite que nutriu o monstro ao meu lado, jurou que eu era o demónio encarnado, mas foi ela quem semeou as sementes da traição na nossa casa. E agora, enquanto o sol de Lisboa queima impiedoso sobre as ruínas da nossa família, eu sorrio porque a vingança não é um grito, é um sussurro que ecoa para sempre. O ar de Alfama cheirava a sardinha assada e a segredos velhos, daqueles que se acumulam nas escadas íngremes como o limo nas paredes de pedra. Eu acordava todas as manhãs com o som das gaivotas gritando sobre o Tejo, e o primeiro pensamento era sempre o mesmo: esta casa é minha. Não por herança de sangue, mas por suor, por noites em claro concertando telhados que pingavam como lágrimas de um Deus esquecido, por anos de solidão que me ensinaram a valorizar o silêncio mais do que o barulho de uma família que nunca soube o que era lealdade. A casa na Rua da Judiaria, com as suas janelas de guilhões que filtravam a luz como memórias embaçadas, era o meu refúgio. Construída no século XVII, sobrevivera a terremotos, invasões e ao tempo que devora tudo. Eu, Manuel Costa, um homem de 45 anos com mãos calejadas de carpinteiro e uma alma marcada por cicatrizes invisíveis, era o seu guardião. Tudo começou numa tarde de verão, quando o calor fazia o asfalto derreter nas calçadas de Lisboa. Eu estava no quintal, podando a figueira que o meu avô plantara, quando ouvi o portão ranger. Não era o vento, era o som de passos pesados, como se o passado resolvesse invadir o presente com botas de ferro. Lá estavam eles, a minha mãe, Isabel, com o seu jale negro eterno que a fazia parecer uma viúva profissional, o meu irmão mais velho, João, o sucessor autoproclamado, com o fato amarrotado que cheirava a tabaco e fracasso, e a minha irmã, Teresa, sempre a rainha das queixas, com os lábios pintados de vermelho como se o sangue fosse a sua cor favorita. Atrás deles, como sombras indesejadas, vieram os tios e primos, uma procissão de abutres disfarçados de família. Manuel, precisamos falar, disse a minha mãe, sem preâmbulos, plantando-se na soleira da porta como se já fosse dona do lugar. Os seus olhos, outrora castanhos e quentes como o vinho do Douro, agora eram frios, calculistas. Ela tinha 70 anos, mas a idade não a suavizara, pelo contrário, endurecera como o granito das muralhas de Belém. João, com a barriga que denunciava anos de cerveja e promessas vazias, cruzou os braços e assentiu, como se fosse o patriarca de uma dinastia que nunca existira. Teresa, a mais nova de nós três, pescou os olhos com falsa doçura, mas eu via o veneno por trás. Ela sempre invejara o que eu tinha, porque o seu apartamento no bairro Alto era um caixote de sardinha comparado à minha casa. Eles entraram sem ser convidados, espalhando-se pela sala de estar como se fosse uma assembleia de tribunal. A mesa de carvalho, polida por gerações de mãos honestas, rangeu sob o peso dos seus copos de água que eu servi por cortesia, a última que lhes devia. Esta casa é demasiado grande para ti sozinho, Manuel, começou João, limpando a boca com as costas da mão. O pai deixou-a para todos nós. É hora de partilhares. Partilhar? Ri-me por dentro, mas o som que saiu foi um grunhido baixo, como o de um cão que avisa antes de morder. O nosso pai, o velho António Costa, morrera há 10 anos, deixando um testamento claro como o céu de Sintra. A casa era minha, em reconhecimento aos anos que eu cuidara dele enquanto eles vagueavam por empregos falhados e amores tóxicos. Mas a ganância é cega, e a família, quando cheira a herança, transforma-se num enxame de vespas. A minha mãe inclinou-se para a frente, as veias nos seus pulsos saltando como rios secos. Tu és egoísta, filho. Eu criei-vos a todos com o mesmo amor, e agora queres privar-nos do nosso direito. Vende a casa, divide o dinheiro. Preciso de cuidados médicos, João tem dívidas, Teresa quer um futuro para os filhos. Filhos. Teresa tinha 2, uns miúdos mimados que corriam pela casa como se fosse um parque de diversões, pisando os azulejos pintados à mão que eu restaurara com paciência de monge. Eu olhei para ela, e vi o cálculo nos seus olhos. O dinheiro da casa pagaria as suas cirurgias plásticas e as viagens a Bali que postava no Instagram como se a vida fosse um filtro perfeito. Não, disse eu, simplesmente. A palavra caiu como uma pedra no Tejo, criando ondas que ninguém esperava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede, uma herança do avô que marcava o tempo como um juiz impiedoso. João inchou as bochechas, o rosto avermelhando como o vinho tinto que ele bebia para esquecer os cheques sem fundo. Como assim, não? És um ingrato. Passaste a vida aqui, isolado, sem mulher, sem filhos, para quê? Para apodrecer nesta relíquia. As palavras doíam, não pela verdade, mas pela falsidade. Eu escolhera a solidão após o divórcio, após a traição de uma esposa que fugira com o melhor amigo, deixando-me com nada além de ecos. Mas eles não sabiam, ou fingiam não saber, das noites em que eu chorava contra as paredes, questionando se valia a pena lutar por um legado que me isolava do mundo. Teresa interveio, a voz melosa como o pastel de nata que ela devorava sem culpa. Irmão, pensa nos sobrinhos.
Eles precisam de estabilidade. Esta casa é um peso para ti. Imagina-nos todos juntos, vendendo e comprando algo moderno em Cascais. Cascais, o paraíso dos ricos, onde eles sonhavam em pertencer, mas nunca chegariam sem o meu suor. Rima então, uma gargalhada seca quicou pelas vigas de madeira. Estabilidade. Vocês querem o meu sangue em forma de euros. Saiam. A casa é minha, e eu não cedo. Foi aí que o caos começou. A minha mãe levantou-se, o jalo escorregando como uma cobra, e apontou um dedo ao surdo para mim. Tu vais arrepender-te, Manuel. Deus castiga os filhos que renegam a mãe. Deus. O mesmo Deus que permitira que o pai morresse sozinho no hospital enquanto eles discutiam quem pagaria a conta. Saíram batendo portas, mas não sem antes João sussurrar ao meu ouvido: isto não acaba aqui, mano. Vamos ver quem ri por último. O portão fechou com um estrondo, e eu fiquei sozinho, o coração batendo como um tambor fado, sabendo que a guerra acabara de ser declarada. Naquela noite, não dormi. Caminhei pelo bairro, as ruas estreitas de Alfama iluminadas por lanternas que dançavam como fantasmas. O fado ecoava de uma tasca próxima, uma voz rouca cantando sobre saudades e traições, e eu senti o peso da herança portuguesa. A família é tudo, até o dia em que se torna o veneno. Voltei para casa ao amanhecer, o sol nascendo sobre o castelo de São Jorge como uma promessa de luz, mas no meu peito, a escuridão já se instalava. Eles voltariam, eu sabia. E quando voltassem, eu estaria pronto, não com punhos, mas com a frieza de quem aprendeu a sobreviver sozinho. Os dias seguintes foram um tormento disfarçado de normalidade. Eu continuei o meu trabalho como carpinteiro na oficina do Chiado, esculpindo madeiras nobres para móveis que os turistas compravam como souvenirs de uma Portugal romântica. Mas o telefone tocava incessantemente, mensagens de Teresa implorando, pelo amor de Deus, chamadas da mãe choramingando sobre a ingratidão, e e-mails de João com advogados baratos ameaçando contestar o testamento. Fraude, diziam eles. O pai estava senil quando assinou. Senil? O velho era lúcido como o vinho do Porto, até o fim, e eu tinha as testemunhas, o notário, o padre da Sé. Uma semana depois, eles atacaram de outra forma, o boicote familiar. Os tios pararam de me cumprimentar na missa dominical, as primas unfollowed-me nas redes sociais, não que eu usasse muito, mas doía como uma facada. Teresa postou fotos dos sobrinhos com legendas sobre família unida, excluindo-me como se eu fosse um estranho. E a pior parte? Os rumores. Alfama é um bairro pequeno, onde as paredes têm ouvidos e as línguas são afiadas como facas de ourives. O Manuel é um avarento, sussurravam na mercearia. Guarda a casa para vender aos chineses e fugir com o dinheiro. Chineses. Eu, que defendera o bairro contra a gentrificação, que ajudara os vizinhos idosos com reparos gratuitos. A raiva crescia em mim como uma videira selvagem, enredando-se no peito até apertar a respiração. Sentia-me dublê, como nos velhos filmes de Hollywood que passava no projetor da sala, o herói isolado contra o clã. Mas isto não era cinema, era Lisboa, com o seu cheiro a mar e a melancolia, onde a honra se mede em silêncios e a vingança em paciência. Decidi que não cederia, mas também não ficaria parado. Comecei a documentar tudo, gravações de chamadas, e-mails impressos, até fotos das visitas indesejadas. Era o meu escudo, a minha espada invisível. Então, veio o primeiro golpe baixo. Uma noite, ao voltar do trabalho, encontrei a porta arrombada. Não roubado, nada faltava, mas vandalizado, as paredes da sala rabiscadas com marcador preto, traidores morrem sozinhos e, casa nossa, não tua. O meu estômago revirou-se. Quem? Não precisava de provas, o cheiro de perfume barato de Teresa pairava no ar, misturado ao suor de João. Liguei para a polícia, mas o agente, um tipo local que conhecia a família, encolheu os ombros. Questões de família, Sr. Costa. Resolvam entre vocês. Questões de família. Como se a família não fosse o cancro que me roía por dentro. Naquela noite, sentei-me na varanda, um copo de ginginha na mão, olhando o Tejo refletir as luzes da ponte 25 de Abril. O rio corria impiedoso, levando segredos para o mar, e eu jurei, eles queriam guerra. Teriam uma. Mas não de punhos ou tribunais, uma guerra de mentes, onde eu desenterraria os esqueletos que eles pensavam enterrados. O meu irmão tinha uma amante em Oeiras, a irmã dívidas de jogo no casino de Estoril, a mãe. A mãe guardava o segredo mais sujo de todos. Comecei a planear, o coração endurecendo como a cortiça das árvores alentejanas. A vingança, em Portugal, é um vinho envelhecido, demora, mas quando chega, embriaga e destrói. As semanas transformaram-se em meses, e o cerco apertava-se como as neblinas de novembro que envolvem Lisboa. Eu acordava com o estômago em nós, o sono interrompido por sonhos onde a casa desabava sobre mim,
esmagada pelo peso das expectativas familiares. Mas levantava-me, preparava o café forte como o destino, e saía para o dia, fingindo normalidade. Na oficina, os colegas notavam a minha distração. O que te come, Manuel? Parece que viste um fantasma, mas eu sorria, respondia com piadas sobre o tempo ou o Benfica, guardando o veneno para mim. A família era o meu fantasma particular, assombrando cada canto da casa que eu amava. João foi o primeiro a cair na minha teia. Eu sabia dos seus pecados porque crescera a ouvi-los sussurrados nas noites de verão, quando o pai nos reunia à mesa para contar histórias de pescadores do Tejo. João, o filho pródigo, sempre fora o favorito, bonito, carismático, mas fraco como uma casca de ostra. Aos 20 anos, engravidara a namorada de um colega, casara-se por obrigação e divorciara-se 2 anos depois, deixando a mulher com uma filha e dívidas. Agora, aos 48, repetia o ciclo com uma secretária de 25 em Oeiras, uma morena peituda que postava fotos de jantares românticos enquanto a mulher dele limpava casas para sobreviver. Eu descobrira o caso por acidente, meses antes, ao ver uma mensagem no telemóvel dele esquecido numa visita. Mas guardara o segredo, como um carteiro guarda uma carta não entregue. Agora, era hora de abrir o envelope. Marquei um encontro com a amante, Carla, num café discreto no Lisboa Factory, aquele labirinto industrial transformado em hipsteria lisboeta. Fingi ser um amigo preocupado de João, ofereci-lhe um café e, com a voz baixa como o fado de Amália, contei-lhe a verdade: ele usa-te para esquecer as dívidas, miúda. A mulher dele sabe, e vai-te arrastar para o tribunal. Os olhos dela arregalaram-se, o batom borrando-se com o pavor. Provas? Perguntou, trêmula. Eu tinha as fotos tiradas do carro dele estacionado na rua dela, horários de visitas anotados como um diário de louco. Entreguei-lhe tudo num envelope pardo, selado com o meu silêncio. Vai-te embora antes que ele te destrua, disse, e ela fugiu, chorando, deixando um rastro de perfume barato que me fez lembrar das mentiras do irmão. João descobriu no dia seguinte. Ligou-me histérico, o telefone tremendo na minha mão como se fosse uma granada. O que fizeste, Manuel? A Carla acabou comigo. Tu sabias. Ri-me, um riso frio quicou pela linha. Sabia. Eu vi-te a mentir a vida toda, irmão. A casa é o fim da linha. Pede perdão à tua mulher, ou perde tudo. Ele gritou, ameaçou, mas eu desliguei, sentindo o primeiro gosto doce da retaliação. Naquela noite, ele apareceu à minha porta, bêbado, os olhos enstados como os de um touro na praça de touros de Campo Pequeno. Dá-me o dinheiro da casa, ou conta ao bairro que tu mataste o pai com negligência. Negligência. Eu fora o único a velar o leito dele, enquanto eles telefonavam de Paris ou Madrid, prometendo voltar da próxima semana. Empurrei-o para fora, a porta batendo como um verdito. Mas o dano estava feito, ele espalhou o rumor, e o bairro, leal mas fofoqueiro, começou a olhar-me de esgalha. Na padaria, a dona evitou os meus olhos ao entregar o pão. No mercado, os vizinhos cochichavam sobre o filho que deixou o pai morrer sozinho. Doía, como sal numa ferida aberta, mas alimentava a minha determinação. A família não parava, e eu também não. Teresa foi a próxima. A minha irmã, com os seus vestidos justos e o riso forçado, era mestra em manipulação, uma serpente no jardim do Éden lisboeta. Casada com um contabilista medíocre em Benfica, ela gastava mais do que ganhava em roupas de segunda mão e apostas online no Totobola. Eu soubera das dívidas quando o marido dela me procurara, desesperado, pedindo um empréstimo que eu negara, não por mesquinhez, mas porque sabia que ela os banjaria em ilusões. Ela joga no casino, Sr. Costa. Estoril, Lisboa. Está endividada até ao pescoço. O homem chorara, um choro seco de quem perde a dignidade, e eu sentira pena, mas não o suficiente para salvar a irmã que me via como um caixa automático. Contactei os credores anonimamente, usando um telefone pré-pago comprado na Feira da Ladra. A senhora Teresa Silva tem uma casa em Alfama que vale uma fortuna, sussurrei a um agiota que cheirava a problema do outro lado da linha. Mas o marido dela é o dono no papel, pressionem-no. Os tubarões morderam o isco, e dias depois, o marido de Teresa apareceu na minha oficina, o rosto pálido como o mármore de uma lápide. Eles vêm a casa, Manuel. Ameaçam com penhoras. Ela culpa-te pela herança. Culpa-me? Ri-me, batendo o martelo na madeira com mais força. Diz-lhe que pare de sonhar com o meu teto. Ou perca o dela. Teresa explodiu numa visita surpresa, os saltos clicando no chão como balas. Tu és um monstro. Os cobradores bateram à porta esta manhã, aterrorizaram as crianças. As crianças, uns pirralhos de 10 e 12 anos, educados a culpar o mundo pelas fraquezas dos pais. Abracei-os, dei-lhes reboçados de amêndoa, enquanto ela berrava. Eu sei das tuas apostas, mana.
Centenas de euros no blackjack, enquanto o teu homem rala unhas. A casa. Nem penses. Ela cuspiu, literalmente, um escarro que manchou o meu avental. Vamos processar-te. Provar que o testamento é falso. Falso. O notário rira-se daquilo quando eu o contactara. Ela saiu, mas não sem antes roubar uma garrafa de vinho do operador, o último porto do pai. Bebi sozinho aquela noite, o líquido queimando a garganta como remorso, mas o remorso era um luxo que eu não podia pagar. A mãe, a rainha das marionetas, observava de longe, tecendo as suas teias. Eu sentia o seu olhar em cada missa, onde se sentava na pio da frente, rezando ostensivamente pelo filho perdido. Perdido? Eu estava exatamente onde o pai me queria, na casa que ele construíra com as mãos, não com promessas vazias. O contra-ataque veio subtil, cartas anónimas para o padre, acusando-me de ateísmo e ganância, telefonemas para os meus clientes, espalhando que eu usava madeira roubada. Perdi 2 contratos, o suficiente para doer no bolso, mas não na alma. Lisboa, com as suas 7 colinas, ensina a resiliência, como as oliveiras que se torcem mas não quebram. Comecei a contra-atacar mais fundo, contratei um detetive privado, um ex-polícia de Setúbal com cicatrizes de verdade, para desenterrar o passado da mãe. O que queres saber? Perguntou ele, num bar de cais do Sodré cheirando a cerveja velha. Tudo, respondi. Especialmente o que ela escondeu do pai. Os relatórios chegaram por e-mail, frios como o aço. A mãe tivera um caso, há 30 anos, com um pescador do Ericeira, um homem casado que a deixara grávida de... Eu? Não, de um irmão bastardo que ela abortara em segredo, pagando com joias do avô. O pai soubera, perdoara, mas o segredo corroera o casamento como ferrugem. Eu li as páginas à luz de uma lâmpada fraca, o coração apertando-se como um punho. Traição gera traição, pensei. Guardei as provas, um as na manga para o dia em que ela jogasse o tudo ou nada. O Natal aproximava-se, e com ele, a trégua à falsa das famílias portuguesas, bacalhau, rabanadas e hipocrisias embrulhadas em laços. Eles enviaram um convite formal: junta-te a nós em casa da Teresa. Pelo bem da família. Pelo bem. Ri-me, rasgando o papel. Em vez disso, decorei a minha casa com luzes, convidei vizinhos para um jantar de consoada, sardinha assada, vinho da bairrada, fado ao vivo tocado por um acordeonista local. Rimos, cantamos, e pela primeira vez em meses, senti o calor de uma família escolhida, não imposta. Do outro lado da rua, via-se a sombra de João espreitando, invejoso. Mas a vingança verdadeira começava agora. Eu enviara cópias anónimas das provas do caso de João para a mulher dele, das dívidas de Teresa para o marido, e um teaser para a mãe, uma foto antiga dela com o amante, colada num postal de Natal com a mensagem: o passado volta para cobrar. O caos instalou-se nos lares deles como uma praga bíblica. Telefonemas histéricos, acusações voando como confetes envenenados. E eu? Eu bebia o meu vinho, olhando o Tejo congelado pelo frio, sabendo que o próximo movimento seria o checkmate. O ano novo explodiu em Lisboa com fogo de artifício que pintava o céu de cores violentas, mas na minha casa, o silêncio era o verdadeiro estrondo. Os vizinhos haviam partido após o jantar, deixando ecos de risos e o cheiro de azeite frito, e eu fiquei sozinho com os meus demónios, um copo de aguardente na mão, revivendo os estragos que causara. O telemóvel vibrou, uma mensagem de Teresa: monstro. O meu marido quer divorciar-se por tua causa. Bloqueei-a, mas o remorso rastejava, um verme no jardim da minha consciência. Vingança é um fogo que aquece, mas também queima o próprio punho que o segura. Ainda assim, não parei. A família me ensinara a ser implacável, agora, eu era o professor. A mãe marcou o encontro. Não uma visita, mas um confronto, num restaurante no Bairro Alto, daqueles com azulejos azuis e menus turísticos caros. Vem sozinho, escreveu ela, a caligrafia trêmula como folhas de outono. Fui, vestindo o casaco de lã do pai, sentindo o tecido como uma armadura. O lugar cheirava a bacalhau à brás e atenção, e lá estava ela, sozinha à mesa, o rosto envelhecido pela culpa que eu plantara. João e Teresa não vieram, isolados nos seus infernos pessoais, cortesia minha. Senta-te, Manuel, disse ela, a voz um sussurro rouco. Os seus olhos, injetados, evitavam os meus, fixando-se no copo de vinho branco intocado. Fala, ordenei, sentando-me como um juiz. Ela engoliu em seco, as mãos torcendo o guardanapo como se fosse o pescoço de um inimigo. Tu enviaste aquilo. A foto. Como soubeste? Como soubera. O detetive cobrara caro, mas valera cada cêntimo, arquivos de um hospital em Ericeira, testemunhos de uma vizinha idosa que vira o amante sair às escondidas. O passado não morre, mãe. Como o pai não morreu para ti. Ela ofegou,
o rosto contorcendo-se em linhas de dor. Ele perdoou-me. Era um erro, um momento de fraqueza. O pescador prometeu divórcio, mas nada. O pai carregara o chifre como uma cruz, criando-nos na sombra da mentira dela. Agora queres a casa para apagar isso? Para comprar o silêncio com o meu legado. As palavras saíam afiadas, cortando o ar como navalhas. Ela chorou então, lágrimas salgadas como o Atlântico, manchando a toalha de linho. Eu errei, filho. Mas tu és como eu, cruel. A família desmorona por tua causa. João perdeu o emprego, a Carla denunciou à polícia por assédio, Teresa. Os credores levaram os móveis dela. Perdição que eu orquestrara, peça por peça, com a precisão de um relojoeiro suíço num fado português. Boa, respondi, sem piedade. Aprendam a valorizar o que não se compra. Ela implorou, ajoelhando-se quase, as mãos estendidas como uma mendiga na Rocio. Vende a casa, Manuel. Divide. Eu conto tudo a eles, peço perdão. Mas salva-nos. Salvar. Rime, um som amargo que fez o empregado virar a cabeça. Salvar é o que eu fiz a vida toda. Cuidando do pai enquanto tu rezavas rosários falsos. Agora, aguenta. Saí deixando-a ali, o vinho azedando no copo, o coração dela partido como o testamento que ela queria rasgar. De volta à Alfama, a casa parecia mais viva, as paredes sussurrando aprovações. Mas o sono fugia, substituído por visões, o pai no leito de morte, gemendo protege o que é nosso, Manuel, e a mãe rindo nas sombras. Comecei a beber mais, o vinho tinto do Alentejo nublando os limites entre justiça e loucura. Os vizinhos, outrora aliados, agora murmuravam, o Manuel enlouqueceu com a família. Cuidado. Isolamento é um veneno lento, e eu sentia-o corroer as bordas da sanidade. João contra-atacou primeiro, de forma suja. Encontraram a minha oficina vandalizada, ferramentas roubadas, madeira serrada em pedaços inúteis, uma mensagem em spray vermelho na porta, morre sozinho, traidor. A polícia veio, mas sem pistas, exceto o cheiro de tabaco do irmão, que eu reconheci como o veneno do costume. Questão familiar, disse o agente de novo, encolhendo os ombros. Familiar. A palavra tornara-se uma maldição. Não respondi com violência, mas com astúcia. Contactei a ex-mulher de João, uma mulher forte de Alcântara chamada Maria, que eu conhecera na juventude. Ele bateu na filha, perguntei, plantando a semente. Ela negou, mas o dúvida instalou-se. Dias depois, ela moveu o processo de custódia, citando influências tóxicas, e João perdeu a menina, a sua única âncora. Ele ligou-me em prantos, a voz quebrada como vidro. Porquê, Manuel? Ela é tudo o que tenho. Tudo? Tu perdeste-a quando a traíste. Como me traíste agora? Desliguei, mas o choro dele ecoou na minha cabeça como um réquiem. Teresa veio pessoalmente, não para confrontar, mas para seduzir, no bom estilo das serpentes. Bateu à porta ao entardecer, vestida num robe solto que mal cobria as curvas envelhecidas, os olhos maquiados de desespero. Irmão, ajuda-me. O marido foi-se embora, os miúdos choram. Só preciso de um teto temporário. Temporário. Vi o plano, instalar-se, trazer os filhos, clamar posse pela lei da família unida. Rime, barrando a entrada. Vai para um abrigo, Teresa. Ou aprenda a ganhar o pão sem apostas. Ela desatou a gritar, as unhas cravando no meu braço como garras. Tu mataste o nosso pai com a tua teimosia. Ele odiava-te por isso. Odiava. O pai morrera nos meus braços, sussurrando, obrigado, filho. Chamei os vizinhos, e ela fugiu, xingando-me de impotente e solitário. Solitário. Sim, mas livre. Naquela noite, sonhei com ela, uma criança a roubar figos da árvore do quintal, rindo inocente, e acordava suado, questionando se a vingança me tornava o monstro que eles diziam. Mas o sol nascia sobre o Tejo, dourado e impiedoso, e eu continuava. A escalada veio na primavera, com as flores de jacarandá atingindo Lisboa de roxo. A mãe organizou uma reunião de família no antigo armazém do pai, em Alcântara, um lugar decadente cheirando a sal e ferrugem. Fui, não por convite, mas para acabar com aquilo. Lá estavam eles, João magro como um espectro, Teresa com olheiras profundas, a mãe no centro como uma matriarca falida. Assina isto, disse ela, empurrando papéis, uma renúncia à casa em troca de paz. Paz. Rime, rasgando os documentos. A paz morreu com o pai. Agora, ouçam a verdade. E contei tudo, o caso dela, as mentiras dele, as apostas dela.
Provas espalhadas na mesa como cartas de um baralho viciado. O silêncio foi ensurdecedor, quebrado por gritos e lágrimas. João atacou-me, punhos voando, mas eu era mais forte. Anos de trabalho manual contra a fraqueza dele derrubei com um soco no estômago, o ar saindo dele como um balão furado. Basta, berrou a mãe, mas era tarde. A família desmoronara, pedaços de um mosaico azulejo quebrado. Saí para a noite, o tejo negro refletindo estrelas frias. Sentia-me vazio, vitorioso, mas oco como uma concha na praia da Caparica. A vingança salvara a casa, mas custara a alma. Ou seria o contrário? O verão de 2025 chegou a Lisboa como uma febre, o ar úmido colando roupas à pele, e com ele, o crepúsculo da nossa guerra. A casa em Alfama respirava aliviada, as janelas abertas captando a brisa do rio, mas eu andava como um sonâmbulo, assombrado pelos fantasmas que evocara. Os vizinhos voltavam a cumprimentar-me, o boato da loucura familiar dissipando-se como fumo de um cachimbo, mas o preço da vitória era o isolamento definitivo. Não havia chamadas de Natal, nem convites para o São João, só o eco dos meus passos nas escadas de pedra. João foi o primeiro a quebrar. Veio numa manhã de julho, o sol batendo impiedoso nos telhados de telha vermelha. Bateu à porta com punhos fracos, o corpo curvado como uma oliveira velha. Manuel. Perdoa-me. Perdoar. Ele cheirava a álcool rançoso, os olhos vazios como o cais vazio ao amanhecer. Contei-lhe entrar, não por misericórdia, mas por curiosidade mórbida. Sentou-se na cozinha, as mãos tremendo ao segurar o copo de água. Perdi tudo. A custódia, o emprego, a Maria odeia-me. Tu tinhas razão, eu era um mentiroso. Razão. As palavras dele eram facas cegas, cortando sem profundidade. E agora queres o quê? A casa como consolo. Ele chorou, um choro de homem quebrado, contanto como a amante o denunciara, como a filha o olhava com medo. Eu invejava-te, mano. A tua força, a casa. Achava que merecia mais. Merecia. Rime, amargo. Mereces o que semeaste. Sai, antes que eu perca a paciência. Ele saiu arrastando os pés, uma sombra de si mesmo, e eu senti um aperto no peito, pena, talvez, ou o reconhecimento de que o sangue nos une, mesmo em ruínas. Teresa seguiu-se em agosto, durante a festa do vinho em Alfama. Encontrei-a na rua, bêbada, os cabelos desgrenhados como algas no mar. O divórcio sai na próxima semana, soluçou, agarrando o meu braço. Os miúdos vão para os avós dela. Tu destruíste-nos. Destruí? Puxei-a para um banco sob a figueira, o ar cheio de uvas maduras e fado distante. Tu destruíste-te, Teresa. As apostas, as mentiras, eu só acendi a luz. Ela cuspiu, os olhos selvagens. Luz. Tu és a escuridão. Mamã diz que és amaldiçoado, como o pai. Amaldiçoado. O pai morrera em paz, nos meus braços, não nos dela. Deixei-a ali, vomitando promessas vazias, e voltei para casa, o coração pesado como chumbo. A vingança fora lógica, passo a passo, isco, armadilha, clique. Mas o aftermath era causa emocional, um furacão que remexia as fundações da minha identidade. Comecei a terapia, sim, um lisboeta de Alfama num consultório encheado, confessando pecados a uma psicóloga de cabelos curtos e sotaque do Minho. Porque a casa, Manuel, é mais que tijolos. Mais. Era o útero do meu mundo, o último pedaço do pai intocado pela podridão familiar. A mãe esperou pelo outono, as folhas douradas caindo como confetes fúnebres. Marcou um café no terreiro do Paço, sob os arcos renascentistas que testemunharam impérios ruírem. Chegou de táxi, magra como um espectro, o jailo negro agora um sudário. Eu vou morrer, Manuel, disse sem rodeios, empurrando um envelope amarelado. Cancro. Pouco tempo. Cancro. A palavra caiu como uma bomba no tejo, ondas de culpa afogando-me. Por que agora? Ela sorriu, triste. Para te fazer ver, a família não é inimiga. Eu errei, mas tu. Tu nos mataste por dentro. Discutimos, vozes e quando no pátio aberto. A casa era dele. Vocês queriam devorá-la. Ela tocou a minha mão, pela primeira vez em anos, a pele fina como papel de arroz. E agora? Vive nela como um ermita. Vende, filho. Vive. Viver. Saí furioso, mas as palavras dela enraizaram-se, como era numa parede úmida. O clímax veio em novembro, com as chuvas torrenciais que transformam Lisboa em Veneza portuguesa. Recebi uma carta registada, ação judicial coletiva, contestando o testamento com novas provas,
testemunhas compradas, alegações de coação. O tribunal marcara audiência para dezembro, e o bairro fervia de rumores. O Manuel vai perder tudo, sussurravam na tasca. Perder? Chamei o meu advogado, um tubarão de Belém com charutos cubanos, e contra-ataquei com as provas acumuladas, gravações, documentos, o dossiê do detetive. Vamos esmagá-los, disse ele, fumando. Mas o verdadeiro julgamento era interno. Nas noites chuvosas, sentava-me na varanda, o Tejo rugindo como um leão, questionando, vingança ou sobrevivência. A família me dera vida, mas também veneno, o leite materno misturado com mentiras, as histórias paternas salpicadas de silêncios. Eu fora o bode expiatório, o filho, forte, que carregava os fardos, enquanto eles dançavam livres. João reapareceu na véspera da audiência, limpo agora, graças a um programa de reabilitação em Sintra. Eu testemunharei a teu favor, disse, os olhos claros pela primeira vez. Percebi, a casa é tua. Eu era o cão raivoso. Cão raivoso. Abracei-o, breve, sentindo o osso sob a camisa. Teresa enviou uma mensagem, desisto. Os miúdos precisam de paz. Paz. Só a mãe persistiu, no tribunal, pálida como cera, alegando direitos morais. Mas as provas caíram como martelos, o caso delas posto em sussurros judiciais, as mentiras deles desmascaradas. O juiz, um homem idoso de Setúbal com olhos de quem vira dramas semelhantes, falou a meu favor. A casa permanece com o réu. Custos para os autores. Saí para o ar livre, o sol de dezembro fraco mas vitorioso, e chorei, não de alegria, mas de exaustão. A família saía esmagada, mas eu estava vivo, mas ferido. Naquela noite, convidei-os para jantar, não por perdão, mas por fecho. A mesa cheia, bacalhau, azeitonas, vinho. Conversamos, não como inimigos, mas como sobreviventes. Eu errei, disse a mãe, a mão na minha. Perdoa. Perdoar. Talvez um dia, respondi. João sorriu, Teresa beijou as minhas bochechas. Mas no fundo, sabia, a cicatriz permanecia, um lembrete de que a família é uma lâmina de dois gumes. O inverno de 2025 em Lisboa é um amante cruel, ventos cortantes do norte que uivam pelas ruelas de Alfama, chuvas que transformam as calçadas em rios de memórias. A vitória no tribunal trouxera paz aparente, mas era frágil como o gelo na fonte do Largo das Estacas. A casa, agora inabalável no papel, rangia à noite como se lamentasse os segredos que abrigara. Eu andava devagar, os passos e quando vazios, o peso da solidão mais opressivo que nunca. A família recuara, mas as feridas supuravam, infectando o meu sono com pesadelos onde eu era o vilão, devorando os meus com garras de ganância. A mãe piorava. Visitei-a no hospital de Santa Maria, um labirinto de branco estéril que cheirava a desinfetante e a deuses. Ela jazia na cama, tubos como veias artificiais, o rosto uma máscara de ossos. Vem cá, filho, sussurrou, a voz um fio de fado moribundo. Segurei a sua mão, fria como o mármore de uma estátua em Mafra. Eu não queria isto, disse ela, lágrimas traçando sulcos na pele enrugada. O caso foi desespero. O teu pai bebia, ignorava-me. O pescador prometeu amor. Amor. O pai, com as suas noites de absinto e histórias de marinheiros, fora distante, sim, mas leal. E nós pagamos, respondi, a voz rouca. Com mentiras que nos dividiram. Ela confessou mais, o aborto, o silêncio que corroera o casamento, a inveja que sentira da minha ligação com o pai. Eu queria a casa para redenção. Pensava que o dinheiro curaria tudo. Redenção. Rime, suave. O dinheiro compra silêncio, não paz. Beijou a minha testa, um gesto de infância remota, e adormeceu. Saí para a chuva, o Tejo turvo refletindo luzes neon, sentindo o perdão brotar como uma raiz teimosa. Não total, mas suficiente para não odiar. João, regenerado, tornou-se um aliado improvável. Mudara-se para um quarto em moraria, trabalhava como porteiro num hotel do Chiado, os dias preenchidos por turnos noturnos e reuniões de autores, quero ajudar na casa, disse ele uma tarde, enquanto pintávamos o quintal, eu, o irmão outrora inimigo, agora cúmplice. As mãos dele, antes moles, agora calejadas, mergulhavam no balde de tinta branca. Lembras-te quando éramos miúdos, a roubar laranjas no pomar do tio? Lembrava, risos sob o sol, antes das fendas. Sim. Antes de tudo azedar. Falámos horas, desenterrando o passado, o divórcio dele, a minha solidão pós-casamento. Tu foste forte, Manuel. Eu, fraco. Forte. Fraco é quem não aprende.
Teresa demorou mais. O divórcio fora brutal, os miúdos com o pai, ela num apartamento minúsculo em Arroios, trabalhando como empregada de mesa num café de turistas. Veio numa manhã de janeiro, o ar gelado mordendo as orelhas. Posso ficar uns dias? Só até arranjar emprego melhor. Ficar. Hesitei, as memórias de garras e gritos frescos. Mas vi os olhos inchados, o tremor das mãos, não de álcool, mas de fome emocional. Uma semana, concedi. E trabalhas na casa, limpa, cozinha. Ela assentiu, grata, e naquela noite, preparou sopa de couve com chouriço, o aroma enchendo a cozinha como um bálsamo. Os dias viraram rotina, ela varria os azulejos, eu ensinava a podar a figueira, João trazia histórias do hotel. Rimos de anedotas antigas, chorámos pelo pai, e devagar, a família renascia, não perfeita, mas remendada como um azulejo lascado. Mas o passado espreitava, credores de Teresa ligavam, João lutava contra recaídas, e eu. Eu sonhava com a casa em chamas, acordando suado, questionando se a paz era real ou ilusão. O turning point veio em fevereiro, com o carnaval de Torres Vedras, mas nós ficámos em Lisboa, organizando uma festa familiar na casa. Convidados, vizinhos, o detetive como amigo improvável, a psicóloga com o seu vinho branco. Dançámos ao som de morna cabo-verdiana misturada com fado, as máscaras escondendo cicatrizes. Teresa dançou comigo, os miúdos, em visita, rindo à volta da mesa. Obrigada, irmão, sussurrou ela. Por não desistires de mim. Desistir? Nunca. Somos sangue do mesmo Tejo. A mãe saiu do hospital em março, fraca mas viva, e instalou-se num quarto da casa, o dela, de infância. Cuidávamos dela à vez, turnos de sopas e histórias. Conta-me do pescador, pedi uma noite, sob as estrelas. Ela contou, um homem de mãos ásperas, promessas de mar, um amor fugaz que a marcara. Arrependo-me, disse. Mas tu salvaste-nos. Salvei? A palavra aqueceu, dissolvendo o gelo no peito. Mas a redenção não é linear. João recaiu uma vez, desaparecendo por dias. Encontrei-o num bar de Alfama, olhos vidrados. Volta, disse, carregando-o para casa como um filho pródigo. Teresa brigou com um credor, quase voltando às apostas. Eu confisquei o telemóvel, forçando-a à terapia. E eu, o guardião, sentia o cansaço, a casa, outrora refúgio, agora cheia de vozes, alegres, mas exaustivas. Na primavera, com o jacarandás em flor, decidi expandir, transformei o sótão em ateliê para João, escultura, e Teresa, costura. A casa não é só minha, anunciei. É nossa, mas com regras, honestidade, trabalho. Eles choraram, abraçaram-me, e pela primeira vez, senti a família como porto, não tempestade. O cancro da mãe progredia, mas devagar. Numa tarde de maio, sentados no quintal, ela disse, enterra-me aqui, Manuel. Ao pé da figueira. Enterrar? O pensamento gelou, mas assenti. Como quiseres. Ela morreu em junho, pacificamente, rodeada de nós. O funeral na Sé foi simples, fado, rosas brancas, o Tejo como testemunha. Chorei, não por ódio, mas por amor tardio. A casa, agora, pulsava com vida, risos de sobrinhos, marteladas de João, agulhas de Teresa. Mas à noite, sozinho na varanda, eu refletia, a vingança me salvara, mas o perdão me curou. Lisboa, com as suas luzes eternas, sussurrava que as famílias são como o rio, turbulentas, mas perenes. O verão de 2026 amanheceu quente em Alfama, o Tejo brilhando como uma lâmina de prata sob o sol impiedoso, e com ele, o renascimento definitivo da casa na Rua da Judiaria. Um ano após a morte da mãe, as cicatrizes haviam palidecido para linhas finas, visíveis só ao toque. Eu, Manuel Costa, já não era o ermita vingativo, mas um homem remendado, tecendo fios de redenção num tapete português irregular. A casa, outrora fortaleza sitiada, agora era um lar, barulhento, imperfeito, vivo. João florescia. O ateliê no sótão transformara-se num estúdio de arte popular, esculpindo santos e barcos de fada em cortiça e oliveira. Vendia peças aos turistas no mercado de Santa Clara, o suficiente para alugar um quarto próprio, mas ficava para os jantares. Obrigado por me dares uma segunda chance, mano, disse ele uma noite, passando o vinho. Segunda chance? Dá a ti mesmo, respondi, batendo copos. Ele namorava agora uma enfermeira de Belém, uma mulher sólida como as torres do mosteiro, e via a filha aos fins de semana, custódia partilhada, ganha com paciência. Ela desenha como tu, contou, mostrando rabiscos de uma menina de 8 anos. Desenhos de casas com chaminés fumegantes, famílias de mãos dadas.
Olhei, o peito apertando, o futuro que quase destruíramos. Teresa reinventara-se como costureira, remendando vestidos de noiva para a paróquia da Graça. Os miúdos, agora adolescentes, passavam fins de semana conosco, ajudando no quintal ou jogando futebol na rua estreita. Tio Manuel, conta a história da casa assombrada, pediam, olhos brilhantes. Assombrada? Contava a versão limpa, fantasmas de avós dançando fado, não de vinganças. Ela própria curara as feridas, terapia semanal, um namorado calmo de Alvalade que a fazia rir genuíno. Eu era uma idiota, confessou-me à tarde, enquanto costurávamos cortinas novas. Invejava a tua independência. Agora, vejo, força é partilhar. Partilhar? Sim, a casa abrir portas, literalmente, com quartos para visitas, jantares para vizinhos. Eu continuei na oficina, mas expandi, aulas de carpintaria para jovens do bairro, ensinando a valorizar a madeira como herança. A psicóloga, agora amiga, jantava connosco mensalmente, debatendo Freud com o vinho da bairrada. Curaste a ferida familiar, disse ela. Curado. Cicatrizada. Mas dói nos dias de chuva. O aniversário da morte da mãe trouxe reflexão. Plantámos uma oliveira no quintal, ao pé da figueira, as raízes entrelaçando-se como as nossas vidas. Para a memória, disse João, cavando a terra vermelha. Teresa leu um poema de Sofia de Melo, sobre mães e rios, e eu toquei viola, uma melodia triste que o Tejo levou. Chorámos, mas rimos depois, assando sardinhas na grelha, o fumo subindo como orações. Desafios persistiam, um credor antigo de Teresa ameaçou, mas pagámos em prestações, unidos. João lutou uma recaída, mas eu o levei sentando-me ao lado como âncora. E eu, o guardião eterno, sentia o cansaço, noites de insônia, questionando se a paz era merecida. Tu salvaste-nos, Manuel, disse Teresa uma vez. Salvei? Nós nos salvamos. A casa só deu o espaço. No outono, com as vindimas no Douro chamando, decidimos uma viagem, os quatro, eu, João, Teresa e os miúdos, para o norte, colhendo uvas em vinhas familiares. O trem de Lisboa a Porto balançava como um berço, paisagens de eucaliptos e rios passando como memórias. Rimos de histórias antigas, cantámos fado desafinado, e no hotel de Pinhão, sob estrelas densas, brindámos, à família, não perfeita, mas nossa. De volta, a casa esperava, luzes acesas na varanda. Sentei-me ali, um copo de Porto na mão, olhando o Tejo eterno. A vingança fora o fogo que purificara, o drama o teste que forjara, o psicológico o espelho que quebrara ilusões. Agora, aos 47, eu via claro, a família não é sangue cego, mas escolha consciente. Eles exigiram, eu recusei, enlouquecemos todos, mas da loucura, nasceu a sanidade. E assim, sob o céu de Lisboa, eterno como o fado, a casa sussurra, vive, ama, perdoa. Porque no fim, o que resta não é a pedra, mas as histórias gravadas nas almas.